Detalhe menos importante que você não percebeu, eu acho. O goleiro tava de verde, mano. Na seleção, eu ia falar brasileira, na seleção russa, ele usa verde. E ele é formado por um time verde, Krasnodar. Já tinha sinais aí. Brincadeiras à parte, leve na esportividade. Quando surge, bem-vindos. Vamos falar aí do segundo colocado do mundo, o Flamengo, e o PSG campeão novamente mundial, né? Na verdade, novamente não. Campeão da Champions. Eu demoro pra trabalhar na minha cabeça que o Chelsea ganhou o Mundial do meio de ano, né? Pois bem, né? Difícil, né? Mas enfim. Meus amigos, vamos trocar uma ideia do que foi o jogo. E claro, né? Tem que ter a zoeira, mas também tem que ter a esportividade ou desportividade do que de fato foi o jogo, né? Meu trabalho aqui não é marcado por ficar zoando. Não é só isso, né? Existem coisas pra gente conversar. Como, por exemplo, a máxima palmeirense. Eu não vou fazer muita edição nesse vídeo, tá? Eu só fiz a edição inicial. Que foi competimos com caráter, ficamos em segundo. Esse sim é o verdadeiro segundo colocado, o Flamengo. Porque se a gente analisar, o Flamengo trocou perto dos 500 passes, tudo bem que num jogo que teve prorrogação. Mas quantos times não teriam se encolhido no momento que o Felipe Luiz trocou os dois volantes, é verdade, mas que de fato soltou o time. Felipe Luiz soltou o time, tanto é que cria uma jogada lá do Samuel Lino pela ponta esquerda, que vem parar no Luiz Araújo, fora outras jogadas. O Plata teve uma bola que a gente pode chamar, mais de uma, mas na verdade uma que foi a bola do jogo. E aí sim você pode chamar esse time de segundo colocado, o Abel Ferreira. Porque o time do Felipe Luiz não é medroso igual o seu. Chutou no gol contra o PSG e não foi só uma vez, chutou mais de uma vez. Deu trabalho para a equipe francesa, que de fato é uma das melhores equipes do mundo, e também soube se defender. Porque a equipe brasileira, para tentar ganhar isso aí, tem que se defender, tem que estar no seu melhor versão, no seu melhor dia, no seu prime, e a equipe de fora tem que estar mal. Como esteve, porque até na penalidade, Barcola e Dembélé perderam os pênaltis e não jogaram absolutamente nada no jogo também. O Dembélé já tinha perdido o gol, o Barcola não apareceu no jogo, o Varela soube sim neutralizar ele com todas as suas dificuldades. O gol também do PSG. Existe uma falha defensiva, existe uma falha do goleiro, uma falha do sistema defensivo, mas o que a gente viu no jogo, principalmente o que mais me irritou, que eu falei na transmissão, é quando o Flamengo fazia retenção de posse no ataque, coisa que o Palmeiras do Abel Ferreira não sabe fazer quando enfrenta um time melhor. Por isso que não ganha de time do G6. Ele não sabe fazer e trabalhar a retenção de posse no ataque. E falando do Felipe Luiz, cara, lembrando, eu não vou fazer edição, podia colocar algumas imagens aqui pra gente refletir, mas eu acho que é um treinador pronto sim pra pegar um time europeu de uma escala menor. Não sei se ele vai ficar no Flamengo, ele voltou aí a falar sobre o desejo e o sonho dele de comandar e dirigir uma equipe na Europa. Desculpa que deu uma travadinha, mas voltou. Então ele tem esse sonho, esse desejo de comandar uma equipe fora, e eu acho que ele pode sim ser um treinador importante no cenário brasileiro treinando uma equipe lá fora, até porque o futebol argentino tem muita representatividade no cenário europeu. O futebol brasileiro não tem um técnico para falar, pô, esse técnico aqui faz um trabalho legal na Europa, qual é o último? Cara, a gente vai ter que voltar no Felipão, que passou pelo Chelsea, passou pela seleção de Portugal, e me falha a memória, cara. De verdade, se tem algum técnico brasileiro, eu tô esquecendo. De verdade, porque não tem. Então o Felipe Luiz, ele soube jogar como um Atlético de Madrid, mas tocou a bola. Mas tentou, se esforçou, tentou jogar. A primeira substituição do Felipe Luiz eu não entendi muito não, que foi tirar ali o Carrascal. Eu não teria tirado o Carrascal, teria tirado já de cara mesmo o Plata, mas depois o Plata até melhorou no jogo, e foi como eu falei, ele encontrou ali jogadas e teve a oportunidade. E aí quando a gente vê no gol anulado, né, a tomada de decisão do futebol europeu, do jogador europeu, é o que faz, que foi do Ruiz, né, do Fabian Ruiz, é o que faz os caras estarem um pouquinho à frente do Brasil, ou seja, do futebol brasileiro e sul-americano. Quando eles têm a oportunidade, eles são letais, e aqui a gente não tem isso. Então não, culpa ali do Plata, na minha opinião não sei como é que o flamenguista vai ver, porque aí vocês estão envolvendo, analisando com calor, né, com a emoção, igual quando eu analiso os jogos do Palmeiras. Mas eu olhando de fora, não consigo culpar o Plata não, mas é possível olhar que são essas cerejas e esses detalhes que se tem aí de diferença pro futebol europeu. Então assim, o Flamengo pra mim, duas vezes que eu vejo o Flamengo fazer um papel melhor que o Palmeiras. O Flamengo fez um papel melhor contra o Liverpool, tem muito palmeirense que não gosta de falar isso, mas é a verdade. E fez um papel melhor hoje do que o que a gente fez com o Porto e o que a gente fez lá atrás com o Chelsea e o que a gente fez com o Chelsea de novo. Então as aparições do Palmeiras
não são comparáveis ao que a gente viu aí do Flamengo, e eu acho que está muito no processo de contratação e muito no processo de quem eles escolhem para servir o time, né? Quando você vê o banco que entrou hoje do Flamengo, a gente precisa questionar, não é aquele banco lá do Navarro, do Atuesta, do Jailson. A gente precisa refletir o banco que muitas vezes a gente utilizou esse ano. O banco do Palmeiras, sim, deixa a desejar. Para 700 milhões investidos, deixa muito a desejar. E o Flamengo alterna peças ofensivas e por isso que o time tem uma cara mais ofensiva. Vocês acham que o Palmeiras teria trocado a quantidade de passes que o Flamengo trocou? Teria dominado e teria feito retenção de posse no ataque? É claro que fica zoeira para hoje. Falarmos, brincarmos, zoar. Só que ao mesmo tempo refletir também. Refletir. E esse sim, para mim o Flamengo sim, foi um segundo colocado que é possível se tirar alguma coisa. E o Palmeiras, pra mim, a segunda colocação de Campeonato Brasileiro e de Libertadores contra esse próprio Flamengo, não dá pra se tirar nada. Outra coisa também é como o futebol europeu marcou o Arrascaeta. Tudo bem, ele foi lá, cavou o pênalti, teve o pênalti, ao mesmo tempo ele sabe cavar, ele sente o toque, ele é malandro, ele cai, ele lembra muito aquele jogador dos anos 90, início dos anos 2000, mas foi pênalti. O Marquinhos acertou ele e ele foi lá e valorizou e caiu. Mas você viu como ele foi marcado hoje? Mas é difícil, né? Quando você tem um sistema defensivo com o Murilo embaixo, que tem que sair do Palmeiras, na minha opinião, com o Bruno Fux, que é um zagueiro de boa saída de jogo, mas que preocupa quando se diz a respeito àquele zagueiro que o Palmeiras está precisando. Mikael a gente não comenta e o Benedetti é um moleque. Ou seja, será que os dirigentes do Palmeiras hoje sequer perderam um tempinho para assistir o jogo? Será que a arrogância do Abel Ferreira torna-o capaz de ver o jogo para fazer as devidas comparações que merece? Ou vai esperar o Flamengo bater penta e quem sabe ganhar o mundo? Porque pode ter um acidente uma hora ou outra numa Champions League e vai ganhar aquele que estiver mais preparado. E quando eu falo de acidente, é um time que não era necessariamente para ser campeão e depois vende todo mundo. E aí chega no confronto para jogar o tal do Mundial de Clubes todo desmontado. Que não foi o caso do PSG, que teve as ausências, mas que tem muito jogador de presente e futuro nessa equipe. E aí, para finalizar, os mundiais esse ano, tanto o Mundial do meio de ano como esse, ele mostrou na cara de todo mundo que sim, o europeu quer vencer esse confronto, tá? Porque se você olhar como foi a preleção dos pênaltis do Luiz Henrique, e principalmente ele simboliza com alívio ter vencido, eu acho que diz muito. E não só isso. Parabéns ao Botafogo, que conseguiu ganhar de um time europeu. Parabéns para o Fluminense, que também conseguiu e disputou muito bem com o Borussia contra a Inter. E parabéns ao Flamengo aí, por que não? É duro, dói, mas é a realidade. E que sirva de lição para esse técnico medroso que a gente tem, que futebol se joga com coragem, tá? Se compete dessa forma. E não da forma como a gente vê o Palmeiras competindo. O único jogo que eu falo, pô, esse aqui, Porto. Mas o Porto tá na mesma prateleira que a gente, então não sei sinceramente se conta, ele só tá em outro continente. Mas a prateleira é a mesma. A prateleira é basicamente a mesma. Claro, com mais poder de compra, óbvio. Com mais poder de revenda, óbvio. Mas a prateleira é a mesma. Não dá pra falar que Porto tá numa prateleira tão acima do Palmeiras. Benfica, Sporting. Porto hoje é uma prateleira acima, mas num time que era possível. Palmeiras tinha uma estrela, um jovem, né? E tinha um centroavante bom. Aí no mais eram jogadores que caberiam aqui no time do Palmeiras. Jogadores do Porto. Era Rodrigo Mora, o Samu. E por aí para. E por aí para. Na realidade é essa. Agora, dentro do próprio Mundial de Clubes, como é que o Flamengo jogou pra cima do Chelsea? E, assim, burrice ou não, jogou da mesma forma pra cima do Bayern. E burrice ou não, não sei, aí vai de ponto de vista, jogou pra cima de novo do PSG. Então são 3 equipes diferentes e manteve a sua estrutura. E o Palmeiras, como é que jogou pra cima do Inter de Miami, do Porto e do próprio Chelsea? Cada hora num sistema, cada hora com uma escolha. É um time sem identidade, senhor Abel Ferreira. Você não deveria estar descansando, você deveria estar trabalhando, porque seu trabalho foi ruim. E o discurso está cada vez mais diferente entre você e a Leila Pereira, hein? Né? Romperam, entre aspas, o casamento de ideias, né? Romperam. E ao Felipe Luiz, aí ele sim, se ele discursar aí como, olha, segundo colocado, beijar a medalha e falar assim, chegamos aqui, eu acho que cabe. Eu acho que cabe. Tô sendo desonesto com vocês? Não sei. Queria saber a opinião de vocês, mas é a sensação que eu tenho de fora. Eu acho que cabe beijar a medalha e falar, foi por pouco. Agora, um time que não deu um chute no gol, deveria ter vergonha de beijar a medalha.
Porque foi por muito longe, não foi por pouco, que o Palmeiras não ganhou essa Libertadores. Rapaziada, a gente encerra então assim, né? Falta agora a Copa do Brasil. Queria muito saber a opinião de vocês. Eu gosto de perguntar no começo para não deixar que o vídeo te influencie e pensar. Eu queria saber se você tem um contraponto ou não. Se você acha que foi por aí a análise do jogo ou não. Assisti inteiro em live, lá no Não Importa o Que Digam. Quem quiser ver as reações tá lá. Peço para você deixar o like, compartilhar a sua opinião, que é fundamental e importante aqui pro canal. E tamo junto. Um abraço para vocês e valeu.